Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 71. Muita gente pensa nele como uma oração para a terceira idade, né? Mas olha, tem muita coisa ali sobre confiança, sobre enfrentar dificuldade, sobre propósito, que serve para qualquer idade. Para essa conversa, a gente juntou um material bem variado. Tem sermões, tipo do Hermandez Dias Lopes, do pastor Leandro Peixoto, tem reflexões teológicas da professora Silvana Francelina Silva, da Elane Glass Noenfeld, e também uns estudos bíblicos comentários diversos. A ideia é, assim, tirar o principal dessas fontes, sabe? Como o Salmo 71 ajuda a gente a encarar os perrengues da vida, a ter essa confiança firme em Deus e a pensar no legado que a gente deixa. Vamos começar entendendo o cenário dele, então. Então, o Salmo traz essa voz, né, de alguém que já se sente mais velho, talvez Davi, lá no final da vida, como alguns acreditam. Uma fase difícil, com fraqueza, inimigos por perto. Isso fica bem claro ali nos versos 9 a 11 e no 18 também. E essa visão bíblica do envelhecer é bem diferente do que a gente às vezes vê por aí, né? Aquela ideia de que o idoso é um peso, um fardo. O pastor Peixoto até cita uns comentários bem extremos sobre isso. Verdade. Mostra como a perspectiva do Salmo é outra coisa, né? Completamente. E o interessante é essa confiança em Deus. Não é algo que brota só na velhice. O salmista fala que Deus é a esperança dele desde jovem, né? Versos 5, 6. Sim, desde o ventre materno quase. Exato. E a imagem de Deus como rocha habitável, no verso 3, nossa, isso passa uma segurança, uma constância muito forte. A professora Silva até contou um caso do avô dela, que na velhice, pela fé, conseguiu dar um novo sentido para traumas antigos. É uma confiança que vai sendo forjada, testada a vida toda. Faz sentido. Mas essa confiança não apaga as dificuldades, né? O Salmo é bem realista quanto a isso. A fraqueza física, a perda de vigor. O verso 9 fala disso. Sim, é muito pé no chão. O Peixoto lembra daquele diário do John Wesley, com 86 anos, ele falando que perdia a visão, a força, a memória e o medo dele de ficar, teimoso, difícil. Os problemas de fora, os inimigos, as conspirações que os versos 10 e 11 mencionam, eles continuam ali. Continuam. E às vezes até pioram, né? Pois é. E aí a pergunta é, como ele reage a isso tudo? Então, a reação não é pedir para Deus estalar os dedos e os problemas sumirem. A oração, ali no começo, versos 1 a 4, e depois no 12, é um pedido de socorro, de presença de Deus, ali no meio da confusão. Ah, interessante. Não é para tirar do problema, mas para estar junto no problema, exatamente. E o apelo se baseia na justiça de Deus, o tzedakah em hebraico, que é mais que justiça legal, é a fidelidade dele, a retidão, não no que o salmista fez ou deixou de fazer, tá? É o verso 2 já mostrando isso. É um jeito de encarar a solidão buscando Deus, bem diferente daquela amargura que o Peixoto descreve nos relatos sobre o fim da vida de Lutero, por exemplo. Entendi. E, junto com essa confiança que persiste, tem um tema forte que é o legado, né? Mesmo sentindo o peso da idade, o salmista quer continuar ativo. Sim, ele quer proclamar a força de Deus, os feitos de Deus para a próxima geração e para as que vierem depois. O verso 18 é muito claro nisso. Isso meio que desmonta aquela ideia de aposentadoria como só descanso, né? Totalmente. Para o Salmo, envelhecer não é se recolher, é uma chance, talvez até um chamado para compartilhar sabedoria, testemunho. O Rodrigues e a Novenfeld, eles destacam isso, e o Hermandez Dias Lopes usa aquela imagem de passar o bastão da fé, sabe? Sei. Como numa corrida de revezamento. Isso, mostra essa responsabilidade de uma geração para outra. A velhice vira quase um ápice da mentoria espiritual, assim. Nossa. E essa postura toda, essa forma de encarar a vida e a velhice, parece que vem de algo ainda mais fundo, não? Com certeza. Se a gente junta as peças, vê uma ligação forte entre confiar nessa tzedakah, nessa justiça fiel de Deus, que ele reafirma nos versos 15, 16, 19, 24, e um compromisso de louvar sempre. Versos 8, 14, 22, 23. Mesmo sem entender tudo. Exato. Mesmo admitindo a não sacar completamente a salvação de Deus, como ele diz no verso 15. Mas ele louva, e isso alimenta uma esperança firme, esperança de que Deus vai restaurar, vai consolar, como dizem os versos 20 e 21.
E no final, a certeza da vitória sobre quem o persegue, no verso 24. Então, resumindo essa nossa conversa sobre o Salmo 71, ele meio que dá um mapa, né? Não só para a velhice, mas para a vida toda. Um caminho baseado na fidelidade de Deus, que acha propósito em passar a fé adiante e que mantém a esperança e o louvor acesos, mesmo com as fragilidades, com as lutas. Exato. E aí fica uma provocação para a gente pensar, né? Como é que essa visão do salmista, essa visão da vida como uma caminhada inteira com Deus, pode mudar o jeito que a gente encara os desafios de hoje, ou como a gente planeja o futuro, não importa a idade? Mas, né, como essa ideia de um legado ativo, de querer contar sobre a força de Deus para as próximas gerações, como isso pode mexer com as nossas escolhas, com as nossas prioridades agora mesmo?